Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler no capítulo 37, do primeiro verso até o verso 14. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Até aqui. Ezequiel viveu o tempo mais traumático na história do povo judeu. O povo judeu construiu a sua história desde o êxodo do Egito, a partir de experiências maravilhosas, tremendas, extraordinárias de libertação e de milagres de Deus. O povo judeu construiu a sua identidade a partir dessa descoberta extraordinária de ser ele povo de Deus, propriedade exclusiva do seu Deus, povo que Deus havia escolhido para revelar a sua glória para todo mundo. O povo de Deus teve dificuldades nesse processo, enfrentou lutas, batalhas, dificuldades, teve guerras, enfrentou inimigos, muitas vezes foi derrotado pelos seus inimigos, mas sempre os vencia na sequência. Muitas foram as batalhas nesse sentido, com filisteus, com moabitas, com os assírios, com os amalequitas. Muitos foram os povos que tentaram contra o povo de Deus, mas que ao final do processo saíram envergonhados. Até que, na história dos judeus, apareceu um povo babilônio, comandado por um rei chamado Nabucodonosor, que entrou em Judá, entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo e roubou os utensílios que eram consagrados à adoração de Deus. O episódio da invasão babilônica não foi para os judeus apenas uma experiência de ordem política, econômica, social ou militar, mas foi uma experiência de ordem espiritual, religiosa, de fé. Porque quando a Babilônia entrou em Israel, entrou em Judá, entrou em Jerusalém, destruiu tudo, levou para a Babilônia praticamente toda a população economicamente ativa, produtiva de Judá, e deixou para trás um cenário de absoluta desolação. Quando a Babilônia fez isso, a fé que os judeus tinham em Deus foi profundamente abalada, a ponto dos judeus se desesperarem
e alguns acreditarem que Deus ou tinha morrido, ou tinha sido terrivelmente derrotado pelo Deus da Babilônia, ou tinha se esquecido do seu povo. Aliás, como acontece em todas as nossas crises, a nossa visão de Deus e de como Ele é em relação a nós e de qual é a sua participação nas nossas vidas fica muitíssimo prejudicada. Se Deus me ama, por que é que Ele permite isso? Se Deus é bom, por que que Ele está me deixando passar por esse problema? Se Deus tem poder para fazer milagres, por que é que Ele ainda não me salvou dessa minha dificuldade? Judá entrou em crise. Os judeus entraram em crise. Uma coisa era eles terem perdido batalhas ocasionais na história da posse da terra. Outra coisa era ter que lidar com o fato que um povo pagão entrou no templo e roubou seus utensílios. A arca da aliança foi levada embora. Aquela mesma arca que ninguém podia tocar, que ninguém podia manusear impunemente. Num determinado episódio em que Davi trazia a arca de volta para Jerusalém, e ela estava sobre um carroção novo, puxado por bois. O carroção passou por uma oscilação na estrada, balançou, a arca fez que ia cair, e um israelita ali puro, temente, inocente, foi lá, colocou a sua mão para escorá-la e morreu na hora. Essa mesma arca agora foi pega por pagãos, levada embora. Onde está Deus? Os judeus entraram na mais profunda crise da sua história. Por que é que Deus permite essas coisas? Onde está Deus quando eu sofro? Será que Deus me ama? Será que Deus existe? É nesse período que Ezequiel vive. Ezequiel profetizou pelo menos 10 anos, ou começou a profetizar pelo menos 10 anos depois de os judeus terem ido para a Babilônia. Esse texto que nós lemos provavelmente foi escrito depois que os judeus já estavam há 25 ou 30 anos no contexto da Babilônia. Muitas pessoas já tinham morrido, e a sensação que agora dominava os corações daquelas pessoas é que jamais voltariam para casa. Passados 25, 30 anos, não havia mais perspectiva. Jerusalém era ruínas, o templo era ruínas, e mesmo os mais otimistas já não vislumbravam o futuro com tanta esperança assim. 25 ou 30 anos tinham passado, e Israel era como um vale de ossos sequíssimos. Sequíssimos. No começo do exílio, alguns profetas que falavam o que o povo queria ouvir, até arriscavam dizer: não fiquem preocupados, já já o Senhor vai consertar isso. Mas 25 anos depois, essa já não era mais uma mensagem que as pessoas estivessem dispostas a ouvir. E poucos, como Ezequiel e mais alguns, ainda tinham coragem de crer em Deus, mesmo no meio do seu sofrimento. Porque o grosso de Israel era como um vale de ossos sequíssimos. E essa é a visão que Deus dá para Ezequiel. A Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel e o levou para um vale cheio de ossos secos. Um vale cheio de ossos secos. Quando Ezequiel viu aqueles ossos, ele viu o retrato mais contundente do seu próprio povo. No versículo 11, o próprio Deus diz essas palavras: estes ossos são toda a nação de Israel. É assim que o meu povo se sente, é assim que o meu povo está, é assim que talvez eu me sinta algumas vezes na minha vida, é assim que talvez você se sinta em alguns momentos da sua vida, é assim talvez que você se sinta hoje, como um vale de ossos secos. Seu coração está sequíssimo, sua alma está sequíssima. Há muito tempo que você não lembra o que é ter uma alegria, uma paz, uma esperança verdadeira. Há alguns anos eu e a Cristiane tivemos um cachorro. E o nosso cachorro era possuído por um espírito imundo. Era um cachorro cheio de problemas espirituais. E ele comia a casinha dele. Nós dávamos uma casinha, ele comia a casinha. Nós dávamos outra casinha, ele comia a casinha. E não havia o que fizesse esse cachorro parar de comer. Era um espírito terrível. E um dia eu passei num açougue e disse para o açougueiro: eu quero um osso gigante. Me dá um esqueleto de boi aí, por favor, que eu preciso levar para o meu cachorro. E o açougueiro me arrumou pedaços grandes de osso. Mas os pedaços tinham restos de carne, tinham nervos, tinham pedaços junto com os ossos. E ele me fez uma observação: não dê para o seu cachorro assim, porque isso apodrece no osso e vai fazer mal para ele. Embora eu não ligasse muito para isso. Mas como eu sou convertido faz anos já, então eu precisava fazer a coisa direito.
Ele me disse, limpe esse negócio e me ensinou lá. Eu sei que eu cozinhei aqueles ossos por muito tempo. Depois limpei-os muito bem. Depois coloquei-os no sol. Eles ficaram dias em tratamento até que nós pudéssemos dar os ossos para o cachorro. Até que eles estivessem completamente secos. Quando eu fiz tudo isso, eu me lembrei dessa história do vale. Por quê? Porque uma coisa é você ter o osso ali à disposição. Outra coisa é dizer que ele está sequíssimo. Uma coisa é a decomposição da vida que chega ao osso. Outra coisa é o osso seco há anos num vale escondido, sozinho, perdido. Uma coisa é a vida que acabou de encerrar-se, a decomposição que acabou de encerrar-se. Outra coisa é aquele osso seco, sequíssimo, há anos, quem sabe ali, não há a menor lembrança de como foi a vida nele. Esses ossos não são ossos que apareceram num processo de decomposição recém-terminado. Esses ossos são ossos sequíssimos. Ossos que não veem cheiro de carne, que não sentem cheiro de carne, que não veem fumaça de vida há anos, quem sabe. Isso torna a visão de Ezequiel ainda mais poderosa. Não são ossos que recém apareceram ao final de uma batalha sangrenta, mas são ossos que estão esquecidos da vida, perdidos num vale qualquer. Não há mais menção à vida que eles representaram. São ossos sequíssimos, como a vida de muita gente que não está passando por problema hoje. O osso não apareceu hoje. A dor não aconteceu agora. Não faz uma semana que a pessoa está em crise. Ela não se lembra a última vez que deu um sorriso verdadeiro. Ela não se lembra a última vez que teve alegria dentro da sua casa. Uma coisa é eu estar deprimido porque semana passada eu perdi o meu emprego. Outra coisa é eu não ter lembrança de quando foi a última vez que eu me senti em paz com Deus e com o mundo. Ossos sequíssimos. O problema de Israel não é que ele tinha sido levado para o exílio. O problema de Israel é que já havia 30 anos de exílio. E o povo nem se lembrava a última vez que adorou a Deus com alegria de coração. O problema de Israel não era que estava fora de casa. O problema de Israel é que 30 anos depois, as pessoas já não se lembravam mais o que significava ter esperança. Ossos sequíssimos. São esses ossos que Deus mostra para Ezequiel. E nós aprendemos 3 lições que eu gostaria de compartilhar com você diante desse cenário. Primeiro, que essa visão desses ossos é para Ezequiel, em primeiro lugar, uma visão de compreensão. Ezequiel é chamado a compreender o seu momento e a repensar a sua fé e os conteúdos dela. Já estava na hora de Israel repensar a sua fé e os conteúdos dela. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque a primeira coisa que Deus faz com Ezequiel é chamá-lo a fazer teologia. E teologia da boa. Ele olha para Ezequiel e pergunta, filho do homem, uma expressão que significa homem comum, homem mortal. A tradução na linguagem de hoje usa exatamente essa expressão, homem mortal. Um filho de homem, alguém qualquer, uma pessoa comum como qualquer outra. Ezequiel não era especial, mas era alguém como qualquer outra pessoa, que em lugar de qualquer outra pessoa estava sendo chamado a posicionar-se diante de Deus. Filho do homem, estes ossos podem reviver? Isso é uma pergunta teológica complicadíssima, porque Ezequiel não sabe o que é ressurreição. O Antigo Testamento não sabe. Há 2 episódios de ressurreição no Antigo Testamento. Um envolve aquele filho da sunamita, que Elias deita sobre o corpo dele e diz assim, a vida ainda está nele. O menino morreu por causa de uma dor terrível de cabeça. A mulher manda chamar o profeta, ele vem, deita-se sobre o menino e faz com que o menino se levante. E a segunda é quando um soldado na batalha é ferido e cai sobre o túmulo de Eliseu e logo levanta. 2 experiências imediatas. A ressurreição como experiência, depois de um tempo significativo de morte, só vai aparecer no Novo Testamento com Jesus, diante do túmulo de Lázaro. As irmãs não conseguem acreditar naquilo, elas dizem, eu sei que vai acontecer isso no último dia. E quando Jesus diz, tirem a pedra, elas dizem, mas Senhor, já cheira mal. Uma coisa é fazer ressurgir um corpo de imediato. Outra coisa é falar que ossos sequíssimos podem ressurgir. Filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? Deus está chamando Ezequiel a fazer teologia, ele tem que dar uma resposta. E note as características desse labor teológico de Ezequiel. Primeiro, ele tem que fazer teologia engajada, porque ele está no meio do vale, ele não está fora dele. Andando entre os ossos e não observando da colina.
Ele faz parte dos ossos. Esses ossos são toda a casa de Israel, inclusive você, Ezequiel. Porque é assim que a gente faz teologia, no meio da bagunça, onde o povo está. Não é no gabinete, não é no escritório, não é na sala de leitura, mas é em conversa, é em diálogo e é participando uns dos sofrimentos dos outros. Teologia engajada. Teologia criativa. Porque Ezequiel vai ter que dar uma resposta ou vai ter que lidar com uma pergunta jamais feita e sugerir algo nunca visto. Porque toda boa teologia é criativa, ela pressupõe que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É teologia criativa, é teologia humilde também. Porque tem uma hora no nosso processo de aprendizado diante de Deus que a gente tem que dizer: Senhor, Tu sabes, eu não sei. E finalmente é teologia que precisa ser proclamada. Porque assim que a resposta vem ou não vem, o grande desafio é profetizar, pregar, proclamar, dizer. E Ezequiel tem que dizer, fazer teologia. Note que antes de ver a situação resolvida, você precisa elaborar conteúdos. Quem sabe não é exatamente para que você repense a sua fé que Deus está permitindo que você passe pelo processo, pelo deserto, pelo vale de ossos. Talvez esse seja o caso da igreja hoje. A igreja hoje está sequíssima. E talvez esteja precisando repensar a sua fé. Talvez hoje você esteja precisando repensar a sua fé. Os conteúdos dela. Estes ossos que são o seu casamento podem voltar a viver. Estes ossos que são o relacionamento seu com seus pais ou seu com seus filhos podem voltar a viver. Esses ossos que são o seu ministério há muito guardado dentro de uma gaveta a 7 chaves, já decomposto, apodrecido, esquecido na história, pode voltar a viver. A sua espiritualidade, vida devocional, aquela leitura da palavra, descomprometida e comprometida, descomprometida com a rotina e comprometida com o ouvir Deus falar, aquela oração sincera do quarto fechado, isso pode voltar a viver na sua vida. O seu amor por uma igreja que só fez machucar você em toda a sua história, o seu amor por pessoas que só fizeram virar as costas para você quando você precisou, podem voltar a viver. Isso é fazer teologia. É perguntar se Deus ainda pode ressuscitar mortos na minha vida. Deus ainda pode ressuscitar mortos na sua? Eu preciso pensar isso. Porque eu conheço muita gente que na hora da prova já determina, e eu não estou falando em determinar do ponto de vista do pensamento positivo ou negativo. Eu estou falando do determinar do ponto de vista da atitude que a gente toma, ou seja, já acabou, fim de papo, finalmente. Não tem mais o que fazer. Muita gente que já determina que acabou, que o problema é a última palavra na sua vida. E eu quero convidar essas pessoas hoje a repensar a fé. Deus é ou não é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos? Repensar os conteúdos da fé. Ezequiel, vem cá. Você nunca ouviu falar que um osso pode voltar à vida. Mas e aí? Pode? Senhor, Tu sabes. Então profetize, rapaz, que você vai ver coisas maravilhosas acontecerem. Profetize, meu irmão, profetize, minha irmã. Diga que o seu casamento pertence a Cristo, que o seu lar pertence a Cristo, que a sua vida pertence ao Senhor, e comece a agir de forma que isso possa ser visível, e você vai ver coisas maravilhosas acontecerem. Porque essa é a segunda lição do nosso texto. Mas antes eu queria dizer uma frase para você, de Karl Barth, que está num artigo que ele escreveu e que faz parte de um livrinho chamado Dádiva e Louvor, artigos selecionados. Karl Barth diz: uma igreja sem teologia que preste, mais cedo ou mais tarde se transformará numa igreja pagã. Uma igreja sem teologia que preste, mais cedo ou mais tarde se transformará numa igreja pagã. Nós precisamos pensar e repensar os conteúdos da nossa fé. E Charles Spurgeon, para arrematar, num livrinho chamado Tudo pela Graça, diz assim: a fé, à medida em que aumenta, se torna cada vez mais inteligente. A fé, à medida em que aumenta, se torna cada vez mais inteligente. Ter fé não é não pensar, mas é pensar direito, na perspectiva de Deus. Por isso que Henry Nouwen, naquele livrinho Filho Pródigo, diz que visão profética é ser capaz de ver o mundo com os olhos de Deus. Visão profética é ser capaz de ver o mundo com os olhos de Deus. Pensar e repensar a nossa fé. Hoje você está sendo chamado a pensar e repensar a sua fé. A visão tem a ver com compreensão. Segundo, a visão de Ezequiel tem a ver com desafio.
E o desafio que nós encontramos aqui é o seguinte: já estava na hora do povo de Israel fundir vida natural e vida espiritual, porque são a mesma coisa e não coisas diferentes. Se você olhou para o texto que nós lemos, a partir do versículo 4, você percebeu que Ezequiel profetiza em 2 momentos. Primeiro, ele profetiza para os ossos. Ossos secos, escutai a palavra do Senhor. Porque pedras podem ouvi-lo. Eu não sei o que é que já morreu na sua vida, mas isso ainda pode ouvir a palavra de Deus. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E num segundo momento, ele profetiza ao Espírito. E eu vou explicar isso. Porque à medida em que ele profetiza para os ossos, o texto fala de um barulho como de chocalho, e os ossos começam a se juntar, osso com osso. Os ligamentos aparecem, de repente começa a aparecer carne, tendões, nervos. E aí a pele por sobre a carne. E lá está um conjunto de corpos recém-reconstruídos. Mas o texto diz, a vida ainda não estava neles. O espírito ainda não estava. Então Ezequiel profetiza de novo, para que o espírito, o ruá de Deus... Você sabe que a palavra espírito no Antigo Testamento é tradução de uma palavrinha hebraica que se pronuncia ruar, que não é uma palavra originalmente falando, é uma onomatopeia. Você sabe o que é uma onomatopeia? É quando, se eu estiver errado você me corrija, mas eu tenho quase certeza que eu estou falando certo. É quando a palavra imita um som, não é isso? Então piuí é uma onomatopeia, porque imita o barulho do trem. Au-au é uma onomatopeia. Pastor também é cultura, irmãos. Ruar é uma onomatopeia, originalmente, para fazer menção a esse vento que paira na criação, é o vento da floresta. Sabe quando você sai num descampado e ouve aquele barulho, não é tão forte nem tão fraco de vento? É a ideia de que ele faria um barulho assim, ruar. E os judeus então usavam essa palavra para se referir ao fôlego de Deus, ao sopro que sai da boca de Deus, ao espírito que age de Deus para a criação, trazendo vida a toda a criação. Salmo 104, recolhes o teu espírito e voltam ao pó, envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A vida na respiração de Deus. Deus inspira, a geração passa. Deus expira, a terra é renovada. Glória a Deus, que Deus está vivo, então a vida continua. Era uma forma de os judeus declararem que a nossa vida está ligada à vida de Deus. A gente só está aqui hoje, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Então, esse ruá estava na criação, pairava sobre a face das águas. E no capítulo 2 de Gênesis, Deus modela o homem do pó da terra e lhe sopra nas narinas o ruá da vida. Esse é o texto de Gênesis 2. Há 2 momentos ali também. Primeiro, Deus modelando o homem, como quando uma indústria faz um computador. Está lá o monitor, está lá o CPU, está lá o teclado, está lá o mouse, estão lá as placas todas de rede, placa-mãe, o HD, todos os hardwares do computador estão lá. Mas se você não ligar aquilo na tomada, não funciona. Lá está o homem modelado, mas o Senhor ainda precisa soprar-lhe vida. Esse texto da criação está por trás desse texto de Ezequiel. Por quê? Porque a vida não vai acontecer se Deus não soprar. E Israel precisa aprender isso. E nós precisamos aprender isso. E o crente precisa aprender isso. Porque não pode haver uma dicotomia entre a vida natural e a vida espiritual. Se o sopro de Deus não nos invadir nessa noite, irmãos, nada acontece. Nós precisamos hoje aqui do sopro do Senhor, da vida que vem de Deus, e precisamos vencer na nossa vida essa cisão, do tipo, lá fora eu sou uma coisa, aqui dentro eu sou outra. Lá fora eu trabalho, aqui eu adoro. Lá fora eu vivo a minha vida, aqui eu faço o que Deus quer. Semana inteira eu corro atrás dos meus sonhos, no fim de semana eu corro atrás das coisas da igreja. Não, a minha vida tem que ser uma dinâmica de adorar e servir a Deus, porque é no sopro dele que eu faço as minhas coisas. Israel precisava aprender isso, já estava na hora de superar a dicotomia entre vida e confissão de fé, entre aquilo que se diz crer e aquilo que se faz na prática. O corpo sem o sopro do Espírito é só barro modelado, não é exército nas mãos do Senhor. Tem muito crente vivendo como barro modelado, se arrasta pela vida, está precisando de um sopro do Senhor, de um sopro de Deus. A vida potencializada pela vida de Deus.
Por isso que Calbart diz que nós somos desafiados a viver o que pregamos e a pregar o que vivemos. Padre Vieira, em 2 frases que ele diz naquele livrinho Sermões, e um dos sermões que ele faz está naquele livro Sermões, diz assim, que a essência do pregador e a definição do pregador são a sua vida e o seu exemplo. E num segundo momento ele diz assim, para falar ao vento bastam palavras, mas para falar ao coração é preciso ter vida. O povo de Deus há muito falava ao vento, e agora precisava deixar o vento falar com ele, para sair gerando vida. A minha oração nessa noite, meus irmãos, é que o sopro de Deus nos inunde, de tal maneira que a nossa vida lá fora, aqui dentro, em qualquer lugar, seja a mesma para a glória do Senhor. Chega de hipocrisia. Chega de hipocrisia. Não é possível que toda a expressão da minha espiritualidade na semana esteja concentrada no vir ao culto domingo à noite. Não é possível. Não conhecendo o Deus que nós conhecemos, que é vivo e atuante e que faz milagres nas nossas vidas. Amém? Última lição que nós aprendemos nesse texto. A visão de Ezequiel. Primeiro é uma visão de compreensão, já estava na hora de repensar a fé e seus conteúdos. Segundo é uma visão de desafio, já estava na hora de viver natural e espiritualmente da mesma forma. E terceiro é uma visão de esperança, porque já estava na hora, e eu fico fascinado de pensar nisso, já estava na hora do povo tirar os olhos do que era e colocar os olhos no que viria a ser. Finalzinho do versículo 10 diz o quê? Olhe na sua Bíblia. Depois que a vida entra, que o Espírito entra naqueles ossos agora recuperados da sua carne, da sua pele, o que eles se tornam? Um exército. Um exército como? Enorme, numeroso. Pense comigo aqui. Israel se via como um povo destruído, desolado, abatido. Quem é você? Os povos perguntavam para Israel, e Israel respondia, não somos mais nada, morremos, fomos exterminados, é a palavra que os judeus dizem e que Deus as toma. Deus toma as palavras do povo para dizer, vocês dizem, fomos exterminados, não temos mais esperança. Essa era a visão que Israel tinha de si mesmo, 30 anos depois do exílio. Mas a visão que Deus tinha daquelas pessoas era de um exército numeroso. Eu não sei qual é a visão que você tem de você mesmo nessa noite. O que eu sei é que Deus tem uma visão diferente sobre você. E essa é a que vale. E essa é a que importa. Como Deus vê você nessa noite. E pode escrever o que eu vou te dizer agora em nome de Jesus. Você não é hoje o que Deus ainda vai fazer de você. Você não é hoje, agora aqui, o que Deus ainda vai fazer de você. Não é, está a caminho. Lutero disse, eu sei que eu não sou quem eu devia ser, mas eu também sei que eu já não sou quem eu era. Estou em processo. Deus está cuidando de mim. Nosso Ministério de Casais em Marília um dia fez uma camiseta com aquela placa de obras, dizendo assim, desculpe o transtorno, estou em obras. Estou em obras. Deus está trabalhando a minha vida, talvez esse exílio, talvez esse vale, talvez esses ossos façam parte desse processo. Você nunca sabe o que tem depois de um deserto. Mas se você está no deserto porque Deus está conduzindo você, depois desse deserto tem um oásis, pode escrever. Porque sou eu que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, Jeremias 29:11. São planos de paz, não de mal, para que vocês tenham uma esperança e um futuro. Deus é que sabe o que Ele tem para você. Pare de reclamar do vale. Pare de olhar para os problemas. Pare. Olhe por sobre isso. Eu tenho que tomar muito cuidado para não transformar minha mensagem numa mensagem positiva, mas eu também tenho que tomar muito cuidado para não esvaziar a força da palavra de Deus na vida prática das pessoas. Deus pode fazer milagres. E eu quero que você saiba que o grande desafio nosso hoje aqui é tirar os olhos do que nós somos e do que está acontecendo agora e colocá-los no futuro de Deus. Irmãos, querem um exemplo bíblico dessa verdade? Pedro desce do barco olhando para Jesus e ele anda sobre as águas. Alguém já andou sobre as águas? Não. Isso é possível? Não. Mas enquanto ele olhava para Jesus, experimentava isso. Mas aí o texto é bem objetivo, simples e direto. O texto diz, mas Pedro olhou para a força dos ventos e para a força das águas e começou a submergir. Para o texto é simples assim. Tirou os olhos do Senhor e colocou os olhos nas dificuldades, afunda. É simples assim, é fácil assim, é líquido assim.
tirou os olhos do Senhor e colocou nos problemas, afunda. Porque os problemas são sempre maiores do que eu. É a visão de Deus que faz com que eles fiquem pequenos e não a visão deles. Porque a visão deles em relação a mim só os avoluma. Quem sou eu para lidar com isso? Mas quem é Deus para lidar com isso? Tirar os olhos. Eu tenho conhecido pessoas que não conseguem tirar os olhos dos seus problemas. Na verdade, eu tenho conhecido pessoas que eu não sei se querem que os seus problemas sejam resolvidos. Essa é que é a verdade. Como um senhor que eu conheci, que tinha uma grande ferida na perna. E todos os dias ele raspava aquela ferida para que ela ficasse aberta de novo. Por quê? Porque depois ele ia pedir esmola no sinaleiro. Se aquela ferida cicatrizasse, ele perderia o seu apelo para mendigar. Emocionalmente, tem muito mendigo raspando ferida. O problema não pode resolver. Aquela senhora que entra na igreja e diz para todo mundo: ai, ore por mim. Ah, esse meu marido precisa se converter. Oh, homem infernal. Não, mas Deus sabe o que eu estou passando. Deus vai honrar. Mas ore por mim, ore por mim. Um dia o marido se converte e ela desaba. Porque ela perde o assunto. A vida dela girava em torno desse marido incrédulo, terrível, que acabava com a vida dela. Agora o homem virou um santo? Faça o que comigo? Você não conhece gente assim, mas eu conheço. Gente que o problema não pode se resolver. Não pode. Eu conversava com uma moça que dizia assim: pastor, a vida inteira que eu culpo meu pai. Se o senhor tirar isso de mim, eu não sei o que me sobra. Porque eu aprendi que todas as tragédias que eu vivo têm a ver com ele. Tira isso de mim, vão ter a ver comigo, e eu não quero. Tem gente que não tira os olhos do problema porque não quer. Precisa que eles continuem. Mas eu sei que não é o seu caso nem o meu. Amém? Porque nós não queremos mais olhar para isso. Nós queremos olhar para o nosso Deus. Queremos ter os olhos focados nele. Quando olhamos para ele, tudo mais fica claro. Olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Feche seus olhos. Eu quero orar, Senhor, para que ainda hoje à noite o sopro do Espírito inunde as suas vidas. Para que ainda hoje à noite a fé inunde os seus corações. E ainda hoje esse barulho maravilhoso do movimento do Senhor no nosso meio seja ouvido por essas pessoas. Toca, faz a obra, Senhor. Faz o milagre. Enche-as de fé, de graça, de amor, de esperança. Renova sobretudo a esperança. Nós não somos ainda o que o Senhor fará de nós. Nós não somos ainda quem vamos ser. E o nosso problema não tem a última palavra na nossa vida. Cuida de cada um, meu Deus. Faz um milagre. Glorifica o teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.